Então, modos de vida. Então, eu vou falar agora, basicamente, como que era a vida durante essa fase dos povos caçadores, dos povos que eram agricultores, dos que viviam em cidades, tá? Os modos de vida existentes durante esse mesmo período, que é também, como eu já disse, o período dos patriarcas, tá? Principalmente ali Abraão, né? Isaac, Jacó, Jó, né? Vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, Jó ele está no final da Era do Gelo e também no final da pré-história, tá? Coincide um pouco essas datas. Então, Jó 1:3 diz assim: e possuía 7.000 ovelhas, né? Ele então ele criava animais, 3.000 camelos, 500 parelhas de jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Então, Jó ele era um patriarca, tá? Ou chefe do grupo, porque isso era muito comum na época. A organização social, né, na maior parte dos lugares, não tinha cidades ainda, então não tinha um rei, né, um líder ali da cidade. A organização social ela se dava em torno da família, e a pessoa mais velha, normalmente, da família, mais experiente, era o líder, tá? Era o líder do grupo, até porque em Babel as pessoas se espalharam em famílias. Então a pessoa mais velha ali daquela família que liderou por bastante tempo, né? Quando o grupo se separa, né? Se isso aconteceu em algumas ocasiões. Aí uma nova pessoa mais velha que assume essa posição de liderança. É o caso de Abraão, ele era também um líder desse sentido, um patriarca, né? Então eram famílias que se espalharam, lideradas pela pessoa mais velha, tá? É o que a gente tem durante esse período, basicamente, a organização social e política em torno das famílias. E olha aí, pessoal, deixa eu aumentar aqui para vocês. A dispersão após Babel, né? Então, Babel ali na Mesopotâmia. Então, tem povos que vão em direção à África, os camitas, né, estão aí em preto, povos que vão mais ali para a região da Ásia, isso muito próximo, né, logo depois dos eventos da Torre de Babel. Foram se afastando aos poucos, é lógico, tem todo o processo de caminhada, e aí poderiam se estabelecer alguma região, ficar ali um tempo, depois acontecer alguma situação que eles tivessem que mudar novamente. Em azul, os descendentes de Jafé, e em vermelho, os descendentes de Sem. Tá? Então, os povos se espalharam após Babel. E a gente tem justamente isso na prática, né? Ali na região da Mesopotâmia, perto de Babel, mais povos concentrados e com um estilo de vida mais voltado para a agricultura, formação de cidades. E quanto mais a gente se distancia, né? Como se fossem círculos, a gente tem sociedades que seriam com um estilo de vida mais simples, né? Mais baseado na subsistência, na caça, sem comércio. Tudo bem? Então, o núcleo central está ali em Babel, né? E a partir dali que se dispersa para outras regiões, conforme a Bíblia diz. Os povos caçadores, né? Tipo, foi colocada essa ideia, os caçadores são mais primitivos, né? Menos evoluídos. Mas olha só, a vida dos caçadores ela tinha vantagens interessantes. Primeiro, olha só, a gente tem uma época que era a Era do Gelo. E tem várias regiões do mundo que não tinham tantas condições para agricultura. Não era tão fácil. As chuvas na época eram intensas, tinham muitas nevascas. Por outro lado, a caça é um tipo de dieta nutritivo, tá? Concede para as pessoas bastante proteína. E eles não tinham só a caça, né? Eles se alimentavam de uma diversidade de alimentos existentes na própria região, frutos, sementes, raízes que eles encontrassem. Então dava uma dieta nutritiva e diversificada, né? E não tinham a inconstância da agricultura, né? O trabalho, a agricultura é um trabalho bem mais penoso do que a caça, né? Na caça, tipo, lógico, tem um trabalho de ir lá e caçar, mas assim, você vai um grupo em determinada hora do dia, faz a caça, traz, prepara aquele alimento e pronto.
né? Agora, a agricultura tem todo um processo, desde o plantio, tem que fazer de uma maneira correta até você conseguir colher aquilo ainda. Depois que colhe, você não come, né? Eu vou explicar depois disso. Você não come o trigo. Enfim, então tem muitas vantagens, sim. E aí eles tiveram que se adaptar, né, em viver em lugares assim. E o problema da caça também é que, com o tempo, né, conforme a família vai crescendo e vai se alimentando dos animais, comendo os frutos da região, o alimento vai ficando mais escasso. Então, povos caçadores, isso até hoje, tá? Porque esse processo não acabou, tem até hoje, né? Tipo, isso é uma coisa que é incongruente do evolucionista. Até hoje você tem povos que vivem só da agricultura, tribos que vivem só da caça e cidades. Isso não é, né, não é uma coisa que deixa de existir a outra. Enfim, mas eles têm que se mudar. Então eles têm que, depois de ficar mais escassos os alimentos em uma região, eles têm que se mudar para outras regiões. Tinham até grupos, segundo algumas pesquisas, que seguiam as manadas de mamutes, iam atrás, para ter sempre ali a caça à disposição. E na medida que eles se separam, né, porque se começa a ficar muito grande, aquele grupo, a região não dá conta de suprir todo aquele grupo, eles têm que se separar mais, então vão se formando diferentes tribos. Essas tribos vão se isolando mais. Diferente de uma cidade que concentra, povos caçadores, eles tendem a se espalhar por uma região muito maior, tá? Então, é isso que acontecia, tá? Eles tinham que se espalhar e foram esses povos caçadores que mais povoaram a Terra, né? Depois eu vou mostrar um pouco sobre isso também. Habitações. Como eles se mudavam, né? Eram nômades nesse sentido. Elas não podiam ser permanentes, podiam até construir, não teria problema em eles fazerem uma habitação permanente, mas não fazia tanto sentido, porque depois de algum tempo eles teriam que se mudar para outras regiões atrás dos alimentos. Então, faziam tendas, né? Se você for lembrar aí, Abraão vivia dessa forma, então não é algo assim, tipo, tão absurdo. Na verdade, novamente, até hoje tem povos que vivem dessa forma, não tem casas, constroem tendas e se mudam constantemente. E para isso usavam os elementos da natureza, né? Madeira, ossos de animais, pedras, peles, para fazer uma construção ali provisória e depois se mudarem para outras regiões, né? Cavavam no chão, colocavam as estacas de madeira, cobertura que podia ser de pele para proteger do frio, né? Evidentemente. E viveram também em cavernas, mas assim é bem provável que as cavernas não tenham sido usadas como um local contínuo de habitação. Isso é bem improvável. O que acontece? Né? Em épocas do ano que o clima é bem frio, a caverna é um local de abrigo, é um local de proteção. Então, sim, moraram ali, só que não de forma contínua, né? Durante algum tempo, é provável que alguns grupos, famílias pequenas, né? Nem dá para ser muito grande, morasse dentro das cavernas e a gente encontra manifestações artísticas belíssimas dentro dessas cavernas. Então é outra coisa que questiona, confronta aí o evolucionismo. Porque você vê já uma habilidade artística grande nos seres humanos nessa época. Assim, imagina, para você pintar uma coisa que é durável, né, você tem que fabricar tinta. Você sabe fabricar tinta para pintar uma parede? Como que faz? O que mistura para criar uma tinta que vai conseguir ficar um tempo, pelo menos, ali na parede? Então eles tinham que fabricar tinta, abstrair, né, alguma imagem. Tem muitas cenas de caça nessas pinturas nas paredes, as pinturas rupestres, né, é como que chama. Então tinham que abstrair toda uma situação, uma cena. É lógico, tem algumas pinturas mais bonitas, outras menos, porque é natural. Tem seres humanos com mais habilidade artística do que outras. Mas são evidências de uma capacidade humana também, nesse sentido artístico, durante esse mesmo período. E roupas, né, no geral, né, não tinha muita outra opção. Eles usavam as peles dos animais que eles caçavam para se vestir. Tá? Então, não tem problema nenhum com isso. Né? Na verdade, a gente até encontra evidências disso em lugares que tinha cidades. Né? Ali na região da Mesopotâmia você encontra desenhos feitos de pessoas também vestindo peles de animais.
mais nos locais em que existia a criação de ovelhas, né, que você tinha a produção de lã, então era uma outra possibilidade melhor, né, de vestimentas, que é a fabricação da lã. Tudo bem? Mas seres humanos que não tinham isso, eles iam usar a pele de animal para se proteger do frio na época. Tudo bem, pessoal? Estou indo rápido? Estilo de vida, né? Além disso, do que eu já comentei, né? Desses povos caçadores. Eles tinham que fabricar instrumentos de caça, e é o que a gente encontra, os arqueólogos encontram. Então, pontas de flecha, pontas de lanças, machados, né? Todos feitos de pedra. Então, o que acontece aqui? Primeiro, para você fazer algum objeto de metal, você tem que ter duas coisas. O conhecimento para fabricar... o conhecimento para fabricar aquilo. Você tem que ter a capacidade de fazer um forno bom, né? Que consiga temperaturas suficientes para derreter. E você precisa ter aquele elemento químico. Se você vai fazer uma coisa de ferro, você precisa ter ferro na região. Só que não é assim, tipo, qualquer região, tropecei num ferro. Não é simples assim, né? Com o aumento do comércio, então seria possível, né, que outras pessoas tirassem o ferro de regiões distantes e trouxessem. Mas esse processo, né, a população humana não era tão grande, o comércio não era tão desenvolvido. Então é lógico, o que eles iam usar? É pedra, tá? Tem algumas pedras específicas, como o sílex, por exemplo, que ele é melhor para esse tipo de produção, né? Então eles pegavam uma pedra e faziam uma ponta em outra pedra, né? Às vezes faziam também alguma forma de dar um encaixe na madeira, né? Se fosse algum tipo de machado. Enfim, eles fabricavam o que eles precisavam de instrumentos com os recursos que eles tinham disponíveis, e o que tinha disponível eram as pedras, tá? Então não tem a ver com uma falta de capacidade, tem a ver com o que eles tinham à disposição na mão ali. A liderança do mais velho era o chefe da tribo, tá? Isso permanece também até os dias de hoje em muitos lugares. E uma vida nômade, né? Como eu já disse, eles tinham que migrar para diferentes regiões atrás dos alimentos. E aí, pessoal, outro ponto que facilitou também essas migrações pela Terra é que, na Era do Gelo, o nível dos oceanos ele era mais baixo, o que criava pontes de terra entre diversas regiões. Então, né, ali na Europa tem vários lugares que eram conectados, por exemplo, a Inglaterra, ela era toda conectada ao continente, não tinha o Canal da Mancha, ali a região de Istambul, né, no Estreito de Bósforo, se não me engano, também era conectado. O Japão, né, toda a região aqui da Indonésia, essas ilhas aqui, que hoje, né, hoje são ilhas, mas também eram todas conectadas. E principalmente lá no nordeste da Ásia, você tem uma conexão terrestre nessa época com a América, né? No caso aqui ali no Alasca. Então, povos caçadores também, durante essa época, migraram da Ásia para a América, para o povoamento da América. Então você tinha uma condição, também por causa do nível do mar, mais propício, com exceção ali da Austrália, né? A Austrália realmente ficava isolada, né, nessa época. Mas enfim, o restante dos continentes estavam conectados. Então, esses povos caçadores que se dispersaram e ocuparam a terra como um todo, tá? Eles que mais cumpriram o mandato de Deus nesse sentido. Muito bem. E aí você tem grupos mais ali na região do Oriente Médio, que se tornaram agricultores e pastores. Então, a gente não sabe exatamente se Noé guardou sementes de trigo, por exemplo, cevada, né, que é o que era mais cultivado naquela região,
ou se eles viram, né, que existia esse tipo de planta ali, que era possível, né, depois de um processo, comer, e eles começaram um processo de plantar aquilo, plantar sementes para dar mais. E nesse processo vai tendo também uma seleção, né? Depois que você tem um ano, você faz a colheita daquilo, você escolhe quais as melhores sementes para plantar para o ano seguinte. Então, com esse processo contínuo, né, você vai tendo uma melhora da qualidade dos grãos daquilo que você está cultivando, né? Então era mais trigo e cevada o que eles plantavam naquela região, mas ali na região de Canaã também cultivavam ervilha, lentilha. Na região um pouco mais ali da Índia, tá? O Vale do Rio Indo começou a ter um cultivo de alimentos cedo também. O gergelim, um pouco mais tarde, começou a ser cultivado, né? Isso já um tempo depois. O arroz na China e o milho, ele é daqui da América, né? Povos que começaram a cultivar o milho aqui na América. E essa região do Oriente Médio, onde tinha esse cultivo, tinha um clima muito mais propício para a agricultura do que os dias de hoje, né? Na Era do Gelo, eu disse para vocês, não era que o mundo inteiro estava coberto de gelo. O clima da Terra, de uma forma geral, era um pouco mais frio. O inverno era menos rigoroso, na verdade, não era tão frio como o inverno atual. E o verão não esfriava tanto. Verão que não era o verão igual a gente tem hoje. E isso fazia com que o gelo não derretesse. Mas outras regiões do mundo, que são deserto hoje, tinham um clima muito bom, muito propício para a agricultura. É o caso da Mesopotâmia, da Arábia, do deserto do Saara. Então tinha um clima propício para a agricultura e também criação de animais. Né? A região até onde vive Israel, você vai lá hoje e vê que não é tão fértil assim, né? Não tem tanto verde. Mas qual foi a promessa de Deus? Que eles entrariam numa terra o quê? Né? Que mana leite e mel, né? Uma terra frutífera. Ló, ele viu a planície ali do Jordão e falou: nossa, aquela terra é muito fértil. Você vai ali e hoje é desértico. Então, não há dúvidas que houve uma mudança climática e nessa época essa região era muito mais propícia, tá, para o desenvolvimento da agricultura e não era tão frio. Mais ao norte, sim, ficava inviável a agricultura, mas essa região dava sim para cultivar alimentos durante essa época. E tinha, né, além de mais chuvas, embora algumas chuvas fossem fortes e pudessem destruir as plantações, mas tinha também mais rios do que hoje e lagos, né? Muitos lagos que sobraram. Muitas sociedades se organizaram, na verdade, ao redor de lagos que hoje não existem mais, mas que sobraram do dilúvio, que existiram por um bom tempo até grandes secas que aconteceram na Terra secarem esses lagos. Então a gente vai em uma região e vê que aquela região tem um monte de objetos, tem barco, tem anzol. O que você conclui? Que ali era um lago, né? E muitos povos viveram em regiões assim, porque o lago ele atrai animais, então ele facilita também a caça, e você tem água sempre disponível ali para o cultivo. Então, normalmente os povos agrícolas ficavam perto de rios e lagos. Além disso, os animais domésticos, né, Noé preservou 7 casais de cada espécie. Sem dúvida, esses animais foram se multiplicando durante a vida de Noé, né, e ele foi passando para os seus descendentes. Depois da Torre de Babel, é provável que não todos os grupos, mas alguns grupos herdaram esses animais e continuaram criando eles. Então não houve um processo de domesticação dos animais. Não existiu isso na história. Esses animais sempre existiram e continuaram sendo domesticados ali naquela região da Mesopotâmia, né? A origem, vai atrás. Onde foi domesticado, né? O porco, ali. O gado, ali. Ovelha, ali. Né? Bodes, enfim. Todos os animais domesticados, né? Tipo, domesticado segundo o evolucionismo, aconteceu ali. Por quê? Na verdade, não foi domesticado. Simplesmente, eles continuaram existindo na região depois dos acontecimentos da Torre de Babel.
E outra coisa, pessoal, que é importante é que não é porque um povo praticava agricultura que ele não caçava. Então, olha só, Isaac, Abraão, Isaac, né, eles criavam animais. Eles eram mais do tipo pastores, assim, né? Criavam animais. Mas Isaac plantou, ele fez uma plantação de lentilhas, que inclusive, né, vocês vão lembrar da história, Jacó preparou um ensopado de lentilhas para o irmão, né? Porque eles cultivavam isso ali também. E Esaú era o quê? Ele era caçador. Então essas coisas assim não são, né? Não é porque um povo é caçador que ele só vai caçar, ele não vai plantar nada, né? Não é porque cria animais que, né, essas coisas na verdade acontecem simultaneamente ali. Então eles complementavam com certeza a sua alimentação, né, além do que eles cultivavam, caçando animais ali da região. Isso sem problemas nenhum. Até porque tinha uma diversidade maior de animais do que tem hoje, né? Você encontra, hoje, por exemplo, você não encontra leões ali na região de Israel, mas em várias histórias bíblicas aparece o leão, né? O leão, na verdade, estava espalhado pela Europa e pela Ásia, e hoje você só encontra o leão na África. Então, mudou, né? Muita coisa mudou no clima, nos ambientes, na biosfera da Terra desde então, tá? E aí um mapinha interessante, pessoal, que mostra justamente as regiões onde a gente encontra os primeiros assentamentos agrícolas dessa forma, né? Então é justamente ali, né, forma um arco ali no alto da Mesopotâmia, então se afastando um pouco ali de Babel, que você vai ter essas primeiras comunidades agrícolas. Muito bem. Que mais, né, dos povos que eram mais agricultores? Eles já construíram mais casas de tijolos, né? Tijolo já existia, né? Isso tem lá em Babel, a torre de tijolo que eles construíram. Então faziam tijolos, queimando no forno ou ao sol, né? Das duas formas. Então faziam casas. Na alimentação, eles já usavam o que eles plantavam, né? Por exemplo, trigo, para fazer pães e bolos. Só que veja só, né? A questão da plantação não é tão simples. Tinha todo o processo de plantar, de regar, de cultivar durante um bom tempo até colher. Aí colhe o trigo, né? Eles não iam no supermercado e compravam um saquinho de farinha. Eles coletavam o trigo, né? Daí tinha que separar os grãos ali e moer. E aí era um instrumento que eles usavam, de pedra também, para moer. Então eles pegavam essa pedra redonda, né? E passavam em cima do trigo ali para ir moendo esse trigo e aí fazer a farinha. E aí sim, com a farinha, fazer algum pão ou bolo, tá? Lembrando que não tinha ovo. A galinha, ela começou a ser usada muito depois na Índia, né? Então, eles faziam pães e bolos. Na Bíblia fala muito, né, sobre isso, né? Tinha pães, fala de bolos também. Enfim, fabricavam os alimentos, faziam de pedra também instrumentos, né, como machado, né? Tinha que tirar as árvores de uma região, usavam um machado de pedra. Foice para cortar também de pedra, né? E aí a moenda, que seria para moer os grãos de trigo. Esses povos agrícolas usavam mais vasos de cerâmica, então confeccionavam vasos, tanto para pegar, transportar água, né, ou algum outro produto, como por exemplo o mel, né? Depois, logo começou a ter comércio, por exemplo, né, e transportavam o mel, vinho, né, nesses vasos. Guardavam também alimentos. Então, o trigo ele durava bastante tempo guardado, né, o grão de trigo. Então, eles usavam também vasos de cerâmica para guardar o trigo ali dentro e ir consumindo ele aos poucos. Então, é interessante que a gente encontra nessas culturas mais agrícolas vasos de cerâmica. E é bastante interessante, muitos estudos são feitos em cima deles, porque basicamente cada povo, tá? Cada nação que se formou, tinha uma cultura, um estilo próprio de confeccionar. Então, os traços que eram feitos,
as cores, né, o tipo de tinta usada, a forma da cerâmica variava de acordo com a nação. Então, uma das primeiras manifestações de cultura, tá? Que a cultura ela é bonita nesse sentido, que ela difere de cada povo. Então, os primeiros traços de manifestação cultural para você identificar, não, aqui vivia um tipo de povo e aqui outro. O que você usa? Perdão. O que você usa? A cerâmica, né? Tem muitos estudos de vasos de cerâmica para estabelecer quais os diferentes grupos que viviam durante essa época. Comiam carne, né, nos animais que domesticavam, bebiam leite, faziam queijo, né, tipo iogurte, né, na verdade também faziam na época. Você tem relato disso, por exemplo, no próprio caso de Abraão, quando chega né, o anjo do Senhor ali com dois outros anjos e ele oferece uma ceia. Então lá tem exatamente o que ele prepara e não é muito diferente do que tem até hoje na culinária ali da região, tá? Faziam sopa, comiam frutas, né? Tâmaras, por exemplo, damasco, cultivavam também verduras, tudo bem? É um pouco essa alimentação que existia nos povos agrícolas, pelo menos ali da região da Mesopotâmia, Canaã. Roupas, de uma maneira geral, usavam a lã das ovelhas para confeccionar e não tinham, tá pessoal, tantas roupas coloridas, né? Isso era raro, isso começou a ter muito depois. Então, muitos desenhos bíblicos fazem as roupas coloridas, mas não tinha muito isso, não tinha essa questão de tingir essa lã, né? A não ser pessoas em uma posição muito superior. Mas era a roupa de lã. Liderança do chefe da família, que normalmente, né, era esse patriarca, o líder, a pessoa mais velha, que tinha o conhecimento, ele que sabia o processo de cultivar os alimentos, ele que carregava o conhecimento de criação de animais, da história, que contava o que tinha acontecido, conhecia os povos do mundo, sabia falar sobre a geografia, se tivesse que fazer uma viagem, ele tinha o conhecimento disso. Então era a pessoa mais instruída, mais capacitada normalmente do grupo, que transferia também esse conhecimento aos seus descendentes e às outras pessoas ali do grupo. Porque a gente nota, né, pelo menos no caso ali de Abraão, ou no caso de Jó, que além da família, né, o núcleo familiar, tinha outras pessoas ali, servos, né, outros agregados ali que viviam juntos. E no caso, Abraão era um peregrino, né? Peregrinavam também junto na caravana de Abraão. Então, esses chefes familiares também eram os sacerdotes, os líderes espirituais do grupo, tá? Então, tinha essa questão. Embora, né, com o passar do tempo, essa questão foi se corrompendo, né? Eles foram se desviando da crença e da adoração ao Deus verdadeiro, e por isso mesmo que Deus chamou Abraão, né? E foram formando as primeiras vilas, tá? Então imagina só, um processo natural. Tem uma comunidade, que é uma família inicialmente pequena, que tem tá, uma região, ela se fixa ali, constrói casas, porque planta ali na região, não tem por que ficar se mudando. E aí a família começa a crescer, né? Passa 50, passa 100 anos, vai aumentando. E com esse processo natural, que aquelas casinhas iniciais, né, de uma comunidade agrícola, acabassem dando origem a alguma cidade. Então vai formando ali as primeiras vilas. Essa imagem aí, olha só que interessante, é uma reconstrução de uma das regiões onde habitou ali alguma família depois da Torre de Babel, que formou então um primeiro assentamento, né, uma vilazinha, e depois eles deixaram a região, por isso que não se transformou, no caso, aí, em uma cidade. Mas você tem como que eram as casinhas, né? Não tinham muitos cômodos, eram poucos cômodos. No caso aqui, entrada pelo teto. Olha só, não tinha porta nem janela, entrava por cima da casa. E ali tinha basicamente quarto, sala, às vezes junto também de um cômodo, o forno, né? Eles tinham que ter forno também. Na verdade, tanto as sociedades de caçadores como também as sociedades agrícolas tinham forno, né? Faziam fogo ali, né?
tinham esse conhecimento para fazer o fogo e assavam seus alimentos, tá? Então, é um processo natural que as primeiras vilas e cidades fossem surgindo ali nos próximos anos. Embora, né, Nimrod tenha de fato fundado Uruk, mas ele viveu também, né, tipo, mais de 400 anos. Então, durante o período da vida dele, que ele foi formando também outras cidades ali na Mesopotâmia. As primeiras cidades que são grandiosas, né, que a gente tem conhecimento, que é desse período ainda, do que é chamado pré-história, uma delas é Uruk, que é um pouco acima só de Eridu, onde eu disse para vocês que teria acontecido a Torre de Babel. Então, Uruk foi a cidade fundada por Nimrod, onde começou ali a civilização da Suméria, né? Os sumérios são descendentes de Nimrod. A Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, no caso em Canaã, né? O processo depois da queda das muralhas, é muito depois, mas Jericó já existia nessa época, uma das primeiras cidades. E outra, já na Turquia, Çatalhöyük, tá? Que é uma cidade também que você tem ali uma concentração grande de pessoas. Eles cultivavam ali na região, era perto de um lugar onde se extraía as pedras necessárias para a fabricação de armas, né? Então é possível que eles se assentaram ali por conta disso. E uma cidade que cresceu bastante nesse período também. As cidades, então, com o tempo deixam de ter esse governo da pessoa mais velha, né, desse líder patriarcal, e passam a ter um rei. Então, começa a ter um governo mais centralizado dentro da cidade, que é o rei que governa sobre todas as pessoas ali. Nessa época aparece novamente a metalurgia. Novamente, não é que ela tenha deixado de existir, tá? Não é porque a gente não tem evidência de algo que aquilo não existiu. Mas fica mais claro novamente a existência da metalurgia, de que a gente vê instrumentos de metal, né, por exemplo, de ouro, de cobre, durante esse período aqui, né, ainda dentro da pré-história. E o comércio. Né? Então, o que aconteceu? Essas cidades cresceram, mas algumas regiões tinham uma produção muito grande, por exemplo, de trigo, sobrava. E outras regiões não tinha tanto trigo, mas ali naquela região tinha algum tipo de pedra importante, uma pedra preciosa, que podia ser usada para fazer algum tipo de bijuteria, que começou a ter nessa época também. Ou, por exemplo, aquela região tinha mel, podia ter fabricar algum tipo de instrumento de metal. Então começou a ter essas pessoas que faziam esse trânsito de pegar um produto excedente em uma região e trocar por um produto em outra região e lucrar nesse processo, né? Então, o que é raro que fica mais caro. Nesse começo não dá para saber se eles já tinham uma moeda de troca, mas já em Abraão a gente vê que eles usavam a prata como moeda já naquela época com Abraão, porque ele compra um terreno para enterrar a esposa dele, tá? Então ele até pesa ali, eles tinham um cálculo para pesar, então, né? Eles tinham. O Jó também fala, o livro de Jó também fala dessa prata que era usada como uma forma de moeda de troca. Mas enfim, independente de quando isso surgiu, o comércio surgiu muito cedo já e essas trocas de itens, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa imagem, todos esses itens, na verdade, eles são do Egito, tá? O Egito durante essa época, o Egito pré-dinástico, seria antes da primeira dinastia. Então aqui na parte de baixo, no elemento central, isso é uma faca, tá? De pedra, desse período. E o ornamento, aqui nessa imagem não dá para ver, mas o que aparece ali no ornamento é bem característico da cultura da Suméria. Então, o que essa faca da Suméria está fazendo no Egito? Tá? É comércio. Tá? É o comércio que passou a existir durante essa época, essa troca de produtos entre diferentes regiões. Tudo bem, pessoal? Simples assim.
tá? Não é necessário aqui longas eras, milênios, para esse processo acontecer, né? Para surgirem as primeiras cidades, é um processo muito rápido, na verdade, e contemporâneo, né? Sociedades de caçadores, agrícolas e o surgimento das primeiras cidades. Muito bem. E aqui então, para a gente finalizar, e agora, né? Como mudar a mentalidade das pessoas e até a nossa, na verdade, porque a gente já foi todo formado dentro dessa visão evolucionista, para a gente parece tão natural, né? Como mudar agora essa mentalidade depois que as pessoas já são ensinadas a pensar de forma errada, né? É um processo difícil, porque parece que já é óbvio, que já é provado que houve evolução, né? Do paleolítico para o neolítico, né? E aí desconstruir isso nem sempre é simples. E por isso que eu trouxe essa reflexão um pouco para a gente pensar, né? Quando algo é ensinado de forma incorreta, desconstruir aquilo para construir algo de novo certo é muito difícil. Por isso a melhor coisa é já aprender da forma certa, na medida do possível, né? Eu estudo, eu falo muitas coisas, mas como eu já disse para vocês, não quer dizer que eu não possa me equivocar em alguma informação, tá?